Olá, seja bem-vindo ao canal da Associação Espírita Lauro Machado. Nosso vídeo já vai começar, mas antes, gostaria de pedir para não se esquecerem de curtir, se inscrever e acionar o sininho das notificações para receber os avisos de nossos vídeos. Obrigada a todos e boa palestra! Boa tarde a todos. Agradeço aos mentores da Associação Espírita Lauro Machado e aos dirigentes da casa por mais esta oportunidade. Estamos no capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amar ao próximo como a si mesmo. E o tema de hoje é o egoísmo, no qual Kardec nos traz duas mensagens. Uma de Emmanuel, que veio a ser o mentor de Chico Xavier, e outra de Pascal. Egoísta é aquele que consegue pensar somente em si, pensar somente nos seus interesses, aquele que ama somente a si. O egoísmo está intimamente ligado ao orgulho, sendo o orgulhoso aquele que exalta sua própria personalidade, enveredando pela arrogância, pela soberba, etc. Na lição de hoje, Emmanuel nos ensina em sua mensagem que o egoísmo é a chaga da humanidade. E o que é chaga? Chaga é a ferida aberta, aquela que ainda não cicatrizou. Nos diz também Emmanuel que o nosso planeta Terra somente progredirá na escala dos mundos quando o egoísmo for extirpado. Palavras de Emmanuel, extirpado. E o que é extirpar? É arrancar pela raiz. É isso que se faz nos processos cancerígenos, arrancar-se o câncer pela raiz. E Pascal, em sua mensagem, complementa, dizendo que o egoísmo é a negação da caridade e que egoísmo e orgulho caminham de mãos dadas. E é exatamente isso que consta da resposta à questão 913 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: dentre os vícios, qual é o que se pode considerar o mais radical? E os espíritos da codificação responderam que o mais radical dos vícios é o egoísmo. E que do egoísmo é que deriva todo o mal. Pois no fundo de todos os vícios morais, orgulho, vaidade, ambição, etc., há o egoísmo. E que o egoísmo neutraliza as outras qualidades. Nos primórdios do planeta Terra, havia necessidade do egoísmo, pois éramos ainda selvagens e o egoísmo estava ligado ao instinto de conservação. Portanto, para sobreviver, era necessário ser egoísta, era necessário preservar-se a si mesmo, pensar mais em si. Ocorre que nós já passamos dessa fase mais primária. Hoje, para nos preservar, para manter nosso território, para manter nossas conquistas, nós não necessitamos mais pensar apenas e tão somente em nós. No nosso atual estágio evolutivo, podemos e devemos fazer renúncias em favor do próximo. Foi isso que Jesus nos ensinou. E é isso que a doutrina espírita nos revela quando fala em caridade. Domingo passado foi comemorado o Dia das Mães. E a mãe é o nosso exemplo mais próximo de que é possível fazer renúncias em favor de outro. Uma mãe renuncia aos seus interesses
em favor de seu filho. E isso ela faz por instinto, o instinto materno. Isso, é claro, não quer dizer que toda mãe, à exceção do amor aos filhos, não seja egoísta. Estamos ainda praticamente no mesmo estágio evolutivo, né? É apenas uma indicação de que é sim possível, ainda no nosso estágio evolutivo, fazer algum tipo de renúncia em favor do próximo. E nesse ponto nós temos muitos exemplos, até mesmo ao nosso redor. Essa pandemia vivida por nós nos mostrou que quanta renúncia os profissionais da saúde precisam fazer em favor dos pacientes. Fazem renúncias pessoais da sua vida, da sua família, para se dedicar aos pacientes, ficando horas e horas nos hospitais, etc. Bom, pois bem, será que, embora eu ainda não renuncie completamente aos meus interesses em favor do próximo, será que eu não sou egoísta? Divaldo Franco nos diz que sempre devemos olhar no espelho e perguntar a si mesmo quem eu sou de verdade. É um autoexame que vai nos ajudar a detectar as nossas inferioridades, nossas vulnerabilidades, nossos defeitos ocultos. O primeiro passo, então, é identificar como eu me comporto no dia a dia. O egoísta raiz, né, é aquele que sempre fala, cada um por si, farinha pouca, meu pirão primeiro. Gosto de levar vantagem. O mundo é dos espertos. Será que eu, tendo oportunidade, não furo a fila do supermercado, do cinema, não corto pelo acostamento para furar o trânsito? Não, isso eu não faço. Furar a fila do cinema, andar pelo acostamento, não, isso eu não faço. Mas e no caso da vacina contra a Covid, que está ligada à sobrevivência? Será que se eu tiver a oportunidade de furar a fila eu não vou fazer? Fica para reflexão de cada um. E aquele que compra um produto pirata, compra peças no desmanche, mesmo sabendo que pode ser fruto de roubo? Todas as pessoas agem como se as coisas acontecessem sem que lhe dissessem respeito. Ah, se todo mundo faz, por que eu não vou fazer? Então a pessoa se omite e fecha os olhos para os seus erros. Quantas pessoas já não disseram, se o meu chefe fosse assim ou assado, ele seria o melhor chefe do mundo. E eu? Como eu poderia ser o melhor funcionário da empresa? Quantas vezes nos silenciamos diante dos nossos erros e não enxergamos que os problemas sociais de hoje, lá na frente, afetarão a todos nós? Nós temos que procurar nos investigar mais, olhar no espelho da alma e tentar descobrir as nossas más tendências, abrir nossos corações. Quem é egoísta se supervaloriza, se fecha em si mesmo, deixa de se conhecer e abre brechas à obsessão, à fascinação. A felicidade não pode ser conquistada a qualquer preço. Tudo se relaciona. No nosso mundo, todos se relacionam. Eu não posso achar que eu sou melhor que os outros, que eu preciso pensar somente em mim. A busca da felicidade própria, da satisfação cega dos desejos, sem se importar com ninguém, gera conflitos. Conflitos de interesses dentro de casa, no ambiente de trabalho, nos relacionamentos sociais. O egoísmo impede que enxerguemos o que está errado em nós.
Será que todas as disputas são mesmo necessárias? Será que a vida se resume a isso? Buscar a felicidade própria, seja qual for o custo disso? Era uma vez um homem que estava à procura de emprego, tentou durante o dia andando pela cidade, mas não encontrou nada, e já muito cansado passou em frente ao supermercado, viu o dono do supermercado lá, se aproximou e disse: amigo, olha, eu estou procurando emprego, não consegui nada, não tenho dinheiro, será que você poderia me dar algo para comer porque eu estou com muita fome? O homem olhou, esse dono do supermercado olhou, mediu de cima e baixo, da cabeça aos pés, e disse: olha, eu não posso matar a fome de todo mundo que bate aqui na minha porta. Eu não tenho culpa pela situação vivida pelo povo e pela situação do país. Não é um problema meu. Esse homem então, triste, com fome, foi andando e chegou até uma praça. Na praça havia uma pessoa sentada num banco, comendo um sanduíche e ouvindo música num rádio. E sem que esse homem da nossa história dissesse nada, aquele que estava sentado no banco falou assim: ô, senta aqui, pô, come um pedaço desse lanche aqui, vamos ouvir uma música juntos. E o homem sentou. E estava comendo o lanche quando a programação foi interrompida para uma notícia extraordinária. Tinha acontecido um acidente na cidade e havia um acidentado que estava em gravíssimo estado de saúde e estava precisando de determinado tipo de sangue, né, que estava em falta no banco do hospital da cidade. E ao ouvir o tipo de sangue que era compatível com o dele, ele não pensou duas vezes, saiu correndo, foi para o hospital. Ao chegar lá, cansado, ofegante, ele falou para a atendente, para a pessoa que estava atendendo: olha, pode retirar o sangue necessário para essa pessoa que está precisando, para que ela não morra. Enquanto ele estava se preparando para a doação, ele soube que quem iria receber o seu sangue era justamente o dono do supermercado. E enquanto ele bombeava lá para doar o sangue, né, para a retirada do sangue, ele pensou: nós não podemos guardar tudo para nós, porque talvez não tenhamos tempo de usar. Os desejos não podem ser ilimitados, pois quanto mais desejos eu alimento, mais sofrimento psicológico eu vou encontrar para satisfação desses desejos. A lição de hoje nos mostra que o egoísmo é a negação de muitas virtudes. É o motivo de quase todos os arrastamentos para o mal: inveja, revolta, ambição, orgulho, etc. O egoísta se distancia de Deus, pois pensa que suas conquistas materiais é fruto somente dos seus méritos. Aprendemos com a doutrina espírita que os espíritos nascem simples e ignorantes. Simples nos valores. Nascem. O espírito surgiu sem desejos e sem sonhos. E o espírito surgiu sem conhecimento. Por meio das várias encarnações, ele vai adquirindo conhecimentos e, ao mesmo tempo, tendo desejos e tendo sonhos. Com o passar do tempo, e por meio das várias encarnações, todos nós atingiremos um dia a perfeição. No entanto, cada um tem a sua própria individualidade, né? Cada um de nós tem a sua própria história, o seu próprio currículo. Portanto, o tempo de evolução de cada um de nós não é o mesmo. Quem primeiro conseguir se desvencilhar do egoísmo é que mais rapidamente vai se aproximar da perfeição moral. Surge o espírito dentro da obra da criação. Só que nós não sabemos como nem quando cada um de nós deixou de ser um princípio inteligente
para se tornar um espírito dentro da obra da criação. Entre o surgimento do espírito até atingirmos o grau de perfeição, espíritos puros, há um grande ato. Há um longuíssimo tempo para percorrer. Não dá para a gente saber quanto tempo será esse. Mas é certo que esse tempo será preenchido por muito trabalho, por muitos sacrifícios. E que o progresso virá junto com o sentimento do dever cumprido. Na jornada espiritual, não existe a lei do menor esforço. O progresso espiritual virá somente por meio do trabalho e através das diversas encarnações, nas quais fazemos nossas escolhas. Assim, nossas vidas futuras dependerão das escolhas feitas, escolhas certas ou erradas de ontem e de hoje. E essas escolhas, para se falar em dever cumprido, não são as que levam em conta somente as nossas vontades, e sim aquelas escolhas que também levam em conta as necessidades dos demais. Porque as escolhas certas são as escolhas cristãs. Não podemos nos iludir. Sempre haverá sacrifícios. Sempre precisaremos ajudar e sempre precisaremos ser ajudados. Tudo se relaciona. Na nossa programação espiritual, existem coisas que nos comprometemos a realizar, compromissos a atender, ou seja, há deveres assumidos, pessoais e coletivos. Para eu me alimentar, adquirir a casa própria ou até mesmo viajar, eu preciso trabalhar para obter recursos. Precisa sempre do nosso esforço, porque as conquistas esperam pelo nosso esforço. Como nos ensina Raul Teixeira, não adianta eu somente querer ser músico, querer falar uma língua estrangeira, querer aprender a bordar. Eu precisarei estudar, eu precisarei treinar, eu precisarei me dedicar, ter disciplina. Precisaremos sempre fazer a nossa parte. Precisaremos sempre nos superar para alcançar nossos objetivos. Fazendo a minha parte, eu poderei alcançar dentro do meu merecimento o auxílio divino. Ajuda-te e o céu te ajudará. Mas os céus não farão o que nos cabe fazer. Nem os espíritos, nem Deus farão por nós o que nos compete fazer. A nossa parte só cabe a nós. Deus não tem obrigação de nos ajudar, pois o mérito tem que ser próprio, tem que ser de cada um. O mérito dependerá do nosso sacrifício, do nosso empenho. Claro que nós precisamos de Deus em tudo, né? Imagina um aluno que estudou muito, mas na hora da prova deu branco. Ou ele estava se encaminhando para fazer a prova, o ônibus quebrou, ele perdeu o horário da prova. A ajuda divina virá para nos confortar e preparar psicologicamente para não dar branco na hora da prova, para chegarmos no horário que foi marcado para essa prova. A ajuda virá para nos deixar fisicamente em paz, mas não para fazer a prova por nós. Se eu não cuidar da minha saúde, não ir ao médico, não fazer os exames periódicos, terei problemas de saúde, mesmo rezando 24 horas por dia.
A ajuda de Deus, nesse caso da saúde, virá para inspirar o médico para ele encontrar uma solução para o meu problema de saúde. Então, primeiro eu me previno, depois o céu me ajudará, inspirando o médico que irá me atender. A lição de hoje nos mostra que eu não posso querer ser feliz e não me importar com tanta infelicidade ao meu redor. Evoluímos materialmente para chegar aonde? Para fazer o que depois? Eu não penso em dividir, só em multiplicar? É isso? Eu não posso permanecer alheio aos problemas do próximo, às carências dos meus vizinhos. Não podemos lavar as mãos como fez Pilatos, dizendo que o problema não é meu, que o problema é somente dos políticos corruptos do que vemos aqui no Brasil e no mundo. É claro que não podemos sozinhos consertar o mundo, mas temos que fazer a nossa parte. Uma floresta estava pegando fogo e todos os animais começaram a fugir desesperadamente. Um passarinho, no entanto, voava até o riacho, molhava suas asas na água e voltava por cima das chamas e chacoalhava suas asas, fazendo cair pequenas gotículas de água sobre esse incêndio. Os outros animais, vendo isso, disseram: passarinho, não adianta nada, você está perdendo seu tempo, você sozinho não vai conseguir apagar esse incêndio. E o passarinho então disse: não importa, eu estou fazendo somente a minha parte. Mudar o mundo é difícil, mas nós podemos começar mudando a nós mesmos. Se cada um de nós, aos poucos, for deixando de lado as atitudes egoístas, deixando de pensar somente em si e passando a pensar um pouco mais nos problemas do próximo, tentando prestar algum tipo de ajuda, algum tipo de auxílio, seja ele qual for, nem que seja uma prece. Se doando um pouco mais, a sociedade se modificará e o nosso planeta Terra se tornará um mundo melhor para a gente viver. Essa é a mudança que deve nos contagiar. Nós temos que cobrar dos políticos, dos dirigentes do país, claro que temos, mas também nós temos que fazer a nossa parte. Nós temos que ser coerentes entre aquilo que cobramos dos outros e aquilo que fazemos. Divaldo Franco, numa palestra feita a uns médicos na Suécia, ele começou a palestra dizendo: o que vocês fariam se soubessem que hoje seria o último dia da vida de vocês aqui no planeta? Vocês vão morrer hoje. O que vocês fariam? Se reconciliariam com os inimigos ou sairiam por aí fazendo dívidas, etc., porque sabia que não ia ser cobrado mesmo? E Divaldo então começou a palestra dizendo que a resposta vai depender das tendências de cada um, daquilo que cada um projeta para o futuro, o seu futuro espiritual. Nós temos que pensar na nossa relação com o mundo. Qual é o meu legado? O que eu estou deixando para os outros que virão? Quais os exemplos de vida que eu estou deixando para os meus filhos, para os meus amigos, para os meus vizinhos?
Nós já reconhecemos Deus como Pai. Falta-nos agora reconhecer o próximo como verdadeiro irmão. E isso passa necessariamente por deixarmos de lado as nossas atitudes egoístas. Deixarmos de lado o excessivo apego somente às coisas que nos interessam. O excessivo apego somente aos nossos desejos pessoais. É isso. Que tenhamos então uma semana de muita paz e de muitos progressos espirituais. Que Deus te abençoe.